Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje vamos levar um assunto muito importante, que é doação de órgãos. O meu convidado é muito especial, um amigo de longa data, Dr. Sardinha. Ele é médico neurologista, coordenador da Central de Captação de Órgãos do HC da Unicamp, tem uma experiência vasta no tema, no assunto. E, primeiramente, doutor Sardinha, muito obrigado de estar aqui no Saúde em Dia, levando esse conteúdo à comunidade. Doutor Eduardo, para mim é um prazer e, em nome da Organização de Procura de Órgãos da Unicamp, a gente agradece o espaço para podermos discutir com a sociedade sobre doação de órgãos. Doutor, qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos? Sim, todo mundo pode ser doador de órgãos, do mesmo modo que todo mundo pode receber um órgão uma vez na vida. Mas existem critérios para se validar, o que nós chamamos assim, aceitar alguém como doador. Por exemplo, uma pessoa com tuberculose não pode ser doador. Uma pessoa acima de 75 anos de idade não pode ser doador de rim. Uma pessoa abaixo de 15 quilos não pode ser doador renal. Nós temos alguns critérios, que são critérios técnicos, que não são critérios técnicos só do Brasil, são critérios técnicos da Organização Mundial de Saúde, com relação ao que nós chamamos de doador ideal ou doador com critérios expandidos de doação. O que seria a morte encefálica? Quando a pessoa tem a morte, o corpo está funcionando ainda, o coração, pulmão, rim, fígado, para o público em casa entender isso. A morte encefálica é definida por lei. Existe uma lei que diz que um paciente numa situação de morte encefálica é a morte da pessoa. Então, morte encefálica é a morte. Não tem diferença. Hoje, praticamente, nós não usamos o termo morte encefálica nas conversas com os familiares. Nós usamos a pessoa morreu. Isso tem uma lei específica, uma lei que saiu há 2 anos atrás, foi atualizada há 2 anos atrás, em uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E a grande característica da lei é o que a gente chama de pré-requisitos para se dar em diagnóstico de morte encefálica. Então, hoje, quando nós fechamos o diagnóstico de morte encefálica, nós não temos dúvida, é uma morte da pessoa, a pessoa está morta. Aí, nessa situação que o paciente se torna um candidato à doação de órgãos. Sim, na hora que você faz o protocolo de morte encefálica, que o indivíduo está morto, ele passa a ser denominado como potencial doador. No Brasil, para se tornar doador, é necessário, o modelo que nós temos é uma doação consentida. A família tem que consentir, tem que conceder à sociedade a doação. Nós já tivemos uma época que a doação era presumida, todo mundo era doador, né? Mas isso acabou com uma lei de 2001, a 10.111, que acabou com isso. Então, hoje nós temos doador consentida, independente da relação de afetividade, tá certo? Até 1º grau e 2º grau. Acima de 2º grau, né, você tem que ter autorização jurídica. Hoje, a área de abrangência do HC da Unicamp para ir buscar um potencial doador se resume a qual margem de quilômetros, doutor? Olha, é a maior organização de procura de órgãos do estado de São Paulo, são 127 cidades, 60 hospitais doadores. Ontem nós fechamos 330 notificações, 102 doações e nós vamos pegar órgãos até em Cruzeiro, divisa com o Rio de Janeiro. Nós fazemos todo esse quadro, a equipe que trabalha comigo é uma equipe que nós estamos juntos há mais de 10 anos, é uma equipe maravilhosa, um pessoal de extrema competência, e o HC da Unicamp tem uma equipe de retirada de órgãos. Nós vamos, retiramos, conversamos com a família, explicamos o que está acontecendo, damos toda a assistência, inclusive após a doação para os familiares, no período que a gente chama de período de luto. Apesar que uma perda sempre é um luto que é muito difícil de ser trabalhado, mas deve ser trabalhado. Uma coisa que eu sempre coloco, que eu também sou intensivista, e eu acho que é fantástico e muito bonito de quando a gente enxerga e tem um exemplo desse, é a família que permite essa doação
E do outro lado da ponta, quem está recebendo um órgão num momento extremamente vulnerável, que aquela é a chance de sobrevida da pessoa. E essas situações fazem toda a diferença para quem está lá recebendo esse órgão. Então, estimular, esclarecer, acho que leva realmente a tirar esse preconceito de muitas famílias. Sem dúvida, eu acho que o grande momento da doação de órgãos é a educação. As pessoas têm que saber, o médico tem que ser educado para conversar com a família, a sociedade tem que saber que ela é uma doadora. E a gente entende hoje, mais do que nunca, Eduardo, que a doação não é que você doa algo para o corpo do outro. É o corpo do outro que recebe uma parte tua para continuar vivendo, né? Essa é a diferença. Sim. Hoje, qual que é a estatística de qual órgão que está sendo mais doado, assim, a relação coração, fígado, rim, teria mais ou menos uma ideia? O mais doado é o rim. O rim é o mais doado. Em segundo lugar é o fígado, terceiro é o coração e em último lugar o pulmão. O pulmão é o mais frágil de todos, você sabe disso, é intensivista, que a ventilação, a capacidade de respirar pode lesar de maneira muito rápida. Doutor, alguma informação extra gostaria de deixar ao público? Eu gostaria que as pessoas conversassem sobre isso e fale para a sua família, eu sou doador. Isso é importante, porque é ela que vai decidir no momento em que você falecer. Isso é muito importante, porque eu como intensivista já vivi muitas situações que o paciente era doador e na hora a família não permitiu a doação de órgãos. Então conversar, deixar bem esclarecido, isso é um ato de cidadania e a gente faz da nossa sociedade uma sociedade melhor. Doutor, muito obrigado pelo conteúdo, sempre brilhante. Aqui eu deixo em público a minha admiração pelo médico que o Dr. Sardinha é e quantos anos de história, HC da Unicamp, a PM aqui de Indaiatuba, o mundo fica um mundo melhor com pessoas assim como o Dr. Sardinha. Muito obrigado, Eduardo. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade em nome de todos os doadores. Gente, o programa Saúde em Dia fica por aqui hoje. Lembrando dos nossos canais, tem o WhatsApp. Você ficou com alguma dúvida, quer enviar alguma pergunta, sugestão, só enviar. Temos o Facebook da TV Sol, lá tem todas essas entrevistas. Você perdeu por algum motivo, consegue acessar e ver futuramente. O Instagram e também agora o podcast, um conteúdo de áudio para você também poder escutar em qualquer lugar e na hora que for melhor. A gente fica por aqui hoje e se vê numa futura ocasião. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.